Quer transformar a sua vida em um ano? Eu convido você então a ler a Bíblia de capa a capa, de Gênesis a Apocalipse. Hoje nós vamos fazer mais um dia de leitura, é o dia 129. Nós estamos lendo o livro de João, o Evangelho de João. Nós vamos hoje ler o capítulo 12 em diante. João é o quarto livro do Novo Testamento. Mateus, Marcos, Lucas, João. João escreveu 5 dos 66 livros que contém a Bíblia. E um dos mais falados nos últimos dias é Apocalipse, que também é atribuído ao João. João capítulo 12, então, versículo 1 em diante, nós estamos vendo Jesus, né, sendo revelado aqui por João como sendo Deus, né, a divindade de Deus. Jesus é divino, também humano, tão humano quanto divino, né? E Jesus aqui agora, no capítulo 12, ele vai ser ungido, né? A gente vai ver que ele está lá em Betânia. Quem mora em Betânia são os mais chegados, né? Amigos chegados de Jesus, que é a família de Lázaro, que ele na leitura nossa, né? Recém-lido, nós vimos Jesus fazendo, né, um milagre de ressuscitar Lázaro. Marta e Maria também, que são irmãs. Versículo 1 diz que 6 dias antes de começar a Páscoa, Jesus chegou a Betânia, onde morava Lázaro, o homem que ele havia ressuscitado dos mortos. Versículo 2, prepararam um jantar em homenagem a Jesus. Marta servia e Lázaro estava à mesa com ele. Então Maria pegou um frasco de perfume caro, feito de essência de óleo aromático, ungiu com ele os pés de Jesus e os enxugou com os cabelos. A casa se encheu de fragrância, com a fragrância do perfume. Mas Judas Iscariotes, o discípulo, em que em breve trairia Jesus, disse: este perfume valia 300 moedas de prata. Devia ter sido vendido e o dinheiro dado aos pobres. Não que ele importasse com os pobres, na verdade. Era ladrão e, como responsável pelo dinheiro dos discípulos, muitas vezes roubava uma parte para si. Jesus respondeu: deixe-a em paz. Ela fez isso como preparação para o meu sepultamento. Vocês sempre terão os pobres em seu meio, mas nem sempre terão a mim. Quando o povo soube da chegada de Jesus, correu para vê-lo e também a Lázaro, a quem Jesus havia ressuscitado dos mortos. Então os principais sacerdotes decidiram matar também Lázaro, pois por causa dele muitos do povo os havia abandonado e criam em Jesus. Agora Jesus vai entrar, né, em Jerusalém. Né? No dia seguinte, correu pela cidade a notícia de que Jesus estava caminhando de Jerusalém. Uma grande multidão estava a caminho, de Jerusalém, e uma grande multidão de visitantes que tinha vindo para a Páscoa tomou ramos de palmeiras e saiu ao seu encontro gritando: Hosana! Bendito é que vem em nome do Senhor. Bendito é o Rei de Israel. Jesus conseguiu um jumentinho e montou nele, cumprindo a profecia que dizia: não tenha medo, o povo de Sião, vejam,
seu rei se aproxima, montado num jumentinho. Seus discípulos não entenderam naquele momento que se tratava do cumprimento de uma profecia. Depois que Jesus foi glorificado, porém, eles se lembraram do que havia acontecido e perceberam que era a respeito dele que essas coisas tinham sido escritas. Muitos tinham visto quando Jesus mandou Lázaro sair do túmulo e o ressuscitou dos mortos, e contava esse fato aos outros. Deste, muitos saíram ao encontro de Jesus, porque tinha ouvido falar desse sinal. Então os fariseus disseram uns aos outros: não podemos fazer nada. Veja, todo mundo o segue. Então Jesus vai agora predizer a sua morte. Alguns gregos que tinham vindo a Jerusalém para adorar durante a festa da Páscoa procuraram Felipe, que era de Betsaida, da Galileia, e lhe disseram: por favor, gostaríamos de ver Jesus. Felipe falou a esse respeito com André e os dois foram juntos falar com Jesus. Jesus respondeu: chegou a hora de o Filho do Homem ser glorificado. E eu lhes digo a verdade, se os grãos de trigo não for plantado na terra e não morrer, ficará só. Sua morte, porém, produzirá muitos novos grãos. Quem ama sua vida, nesse mundo a perderá. Quem odeia sua vida neste mundo, a conservará por toda a eternidade. Agora a minha alma está angustiada, acaso devo orar? Pai, salva-me desta hora? Foi exatamente por esse motivo que eu vim. Pai, glorifica o teu nome. Então uma voz falou do céu: eu já glorifiquei meu nome, e o farei novamente em breve. Quando a multidão ouviu a voz, alguns pensaram que era um trovão, enquanto outros afirmaram que um anjo havia falado com ele. Então Jesus lhe disse: a voz foi por causa de vocês e não por minha causa. Chegou a hora de julgar o mundo. Agora o governante deste mundo será expulso. E quando eu for levantado da terra, atrairei todos a mim. Ele disse isso para indicar como morreria. A multidão disse: entendemos pelas Escrituras que o Cristo viveria para sempre. Como pode dizer que o Filho do Homem morrerá? Afinal, quem é esse Filho do Homem? Jesus respondeu: minha luz brilhará para vocês só mais um pouco. Ande na luz enquanto podem, para que a escuridão não os pegue de surpresa. Quem anda na escuridão não consegue ver aonde vai. Creiam na luz enquanto ainda há tempo. Desse modo vocês se tornarão filhos da luz. Depois de dizer essas coisas, Jesus foi embora e se ocultou deles. Apesar de todos os sinais que Jesus havia realizado, não creram nele. Aconteceu conforme o profeta Isaías dito: Senhor, quem creu em nossa mensagem? A quem o Senhor revelou o seu braço forte? Mas o povo não podia crer, pois, como Isaías também disse, o Senhor cegou os olhos e endureceu o seu coração, para que os olhos não vejam e o coração não entenda, e se não volte a mim, nem permitam que eu os cure. As palavras de Isaías referiam-se a Jesus, pois viu a glória e falou sobre ele. Ainda assim, muitos creram em Jesus, incluindo alguns dos líderes judeus. Eles, porém, não declararam sua fé abertamente por medo do que os fariseus os expulsassem da sinagoga. Amarraram a aprovação das pessoas mais que a aprovação de Deus. Jesus disse em alta voz às multidões: se vocês creem em mim, não creem apenas em mim, mas também aquele que me enviou. Pois quando vem a mim, vem aquele que me enviou. Eu vim como luz para brilhar neste mundo, a fim de que todos aqueles que creem em mim não permaneçam na escuridão. Não julgarei aqueles que me ouvem, mas
não obedecem, pois vim salvar o mundo e não para julgá-lo. Mas todos os que me rejeitam e desprezam minha mensagem serão julgados no dia do julgamento pela verdade que tenho falado. Não falo com a minha própria vontade. O Pai que me enviou me ordenou o que dizer. Eu sei que o mandamento dele conduz à vida eterna. Por isso, tudo que meu Pai me mandou dizer. Assim acaba o capítulo 12. Vamos ler o capítulo 13 do dia de hoje. Jesus vai então fazer a lavagem dos pés dos seus discípulos. Capítulo 13, versículo 1 diz: Antes da festa da Páscoa, Jesus sabia que havia chegado a sua hora de deixar este mundo e voltar para o Pai. Ele tinha amado os seus discípulos durante o seu ministério na terra e os amou até o fim. Estava na hora do jantar e o diabo já havia instigado Judas, filho de Simão Iscariote, a trair Jesus. Jesus sabia que o Pai lhe dera autoridade sobre todas as coisas e que viera de Deus e voltaria para Deus. Assim levantou-se da mesa, tirou uma capa e enrolou uma toalha na cintura. Depois derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos seus discípulos, enxugando-os com a toalha que estava em sua cintura. Quando Jesus chegou a Simão Pedro e lhes disse: Senhor, vai lavar os meus pés? Jesus respondeu: Você não entende agora o que estou fazendo, mas algum dia entenderá. Lavar os meus pés? De jeito nenhum, protestou Pedro. Jesus respondeu: Se eu não os lavar, você não fará comunhão comigo. Simão Pedro exclamou: Senhor, então lave-me também as minhas mãos, a minha cabeça, não somente os pés. Jesus respondeu: A pessoa que tomou banho completo só precisa lavar os pés para ficar totalmente limpa. E vocês estão limpos, mas nem todos. Pois Jesus sabia quem o trairia. Foi a isso que se referiu quando disse: nem todos vocês estão limpos. Versículo 12. Depois de lavar os pés, Jesus vestiu a capa novamente, retornou ao seu lugar e perguntou: Vocês entendem o que eu fiz? Vocês me chamam de mestre e senhor, e têm razão, porque eu sou. Uma vez que eu, seu senhor e mestre, lavei os seus pés, vocês devem lavar os pés uns dos outros. Eu lhes dei exemplo a ser seguido. Faça como eu fiz a vocês. Eu lhes digo a verdade. O escravo não é maior do que o seu senhor, nem o mensageiro é mais importante do que aquele que o envia. Agora que vocês sabem essas coisas, serão felizes se as praticarem. Deixa eu só gravar aqui. Capítulo 18, Jesus vai agora, predizer a quem? A traição de Judas. Não digo essas coisas a todos vocês, conheço os que escolhi, mas isto cumpre as escrituras que dizem: aquele que come do meu alimento voltou-se contra mim. Eu lhes digo isso de antemão, para que, quando acontecer, vocês creiam que eu sou aquele de quem falam as Escrituras. Eu lhes digo a verdade. Quem recebe aquele que me enviou, recebe a mim. E quem recebe a mim, recebe o Pai que me enviou. Então Jesus sentiu profunda angústia, exclamou: lhes digo a verdade, um de vocês vai me trair. Os discípulos olharam uns para os outros, saem sem saber a quem se referia. O discípulo a quem Jesus amava ocupava o lugar do lado da mesa, que é, no caso, João. Simão Pedro lhe fez um sinal para perguntar-se a quem Jesus se referia. Então o discípulo se inclinou para Jesus e perguntou: Quem é? Senhor, quem é? Jesus respondeu: É aquele a quem eu der um pedaço de pão que molhei na tigela. E depois
de molhar o pedaço do pão, deu-lhe a Judas, filho de Simão Iscariote. Quando Judas comeu o pão, Satanás entrou nele. Então Jesus lhe disse: O que você vai fazer, faça logo. Nenhum dos outros à mesa entendeu o que Jesus quis dizer. Como Judas era tesoureiro, alguns imaginaram que Jesus tinha mandado que ele comprasse o necessário para a festa, ou desse algum dinheiro aos pobres. Judas saiu depressa e era noite. Então Jesus vai predizer, né, a negação agora de Pedro. Versículo 31. Assim que Judas saiu, Jesus disse: Chegou a hora de o Filho do Homem ser glorificado e por causa dele Deus será glorificado. Uma vez que Deus recebe a glória por causa do Filho, ele lhe dará ao Filho a sua glória. E de uma vez por todas. Meus filhos, estarei com vocês apenas mais um pouco. Como eu disse aos líderes judeus, vocês me procurarão, mas não poderão ir para onde eu vou. Por isso, agora lhes dou um novo mandamento. Ame uns aos outros, assim como eu os amei. Vocês devem amar uns aos outros. O seu amor um pelos outros provará ao mundo que são meus discípulos. Simão Pedro perguntou: Para onde o Senhor vai? Jesus respondeu: Para onde eu vou, vocês não podem ir agora, mas me seguirão mais tarde. Senhor, por que eu não posso ir agora? Perguntou ele. Estou disposto a morrer pelo Senhor. Morrer por mim? Disse Jesus. Eu lhes digo a verdade, Pedro. Antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. Assim encerra capítulo 13, do dia 129 da nossa leitura. E vamos para o último capítulo, o capítulo 14 da leitura de hoje, do número 129. Jesus é o caminho para o Pai. Ele diz assim: Não deixe que o seu coração fique aflito. Creiam em Deus. Creiam também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu lhes teria dito: Vou preparar lugar para vocês. E quando tudo estiver pronto, virei buscá-lo, para que estejam sempre comigo, aonde eu estiver. Vocês conhecem o caminho para onde eu vou. Não sabem para onde o Senhor vai, disse Tomé. Não sabemos para onde o Senhor vai, disse Tomé. Como podemos conhecer o caminho? Aí Jesus disse: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém pode vir ao Pai senão por mim, né? Mais um eu sou, né? A gente está vendo, né? João vai falar 7, relatar, né? Escrever 7 eu sou de Jesus. Jesus é o caminho. Versículo 7 diz: Se vocês realmente me conhecessem, saberiam quem é o meu Pai. Mas de agora em diante vão conhecer e ver o Pai. Felipe disse: Senhor, mostre-nos o Pai e ficaremos satisfeitos. Jesus respondeu: Felipe, estive com você todo esse tempo e você ainda não sabe quem eu sou? Quem me vê, vê o Pai. Então, por que me pede para mostrar o Pai? Você não crê que eu estou no Pai e o Pai está em mim? As palavras que eu digo não são minhas, mas de meu Pai, que permanece em mim e as realiza as suas obras por meu intermédio. Apenas creia que eu estou no Pai e que o Pai está em mim, ou creiam pelo menos por causa das obras que vocês me viram realizar. Eu lhes digo a verdade: quem crê em mim fará as mesmas obras que eu tenho realizado, e até maiores, pois eu vou para o Pai. Vocês podem pedir qualquer coisa em meu nome e eu o farei, para que o Filho glorifique o Pai. Sim, peçam qualquer coisa em meu nome e eu o farei. Não se esquecer que para glorificar o Pai, né? Aqui mostra realmente a divindade, né, de Jesus, né? Inquestionada, né, por Felipe. Versículo 15, Jesus promete o Espírito Santo. Se vocês me amam, obedeçam aos meus mandamentos. Eu pedirei ao Pai que lhes dará
outro encorajador, que nunca os deixará, e é o Espírito da verdade. O mundo não pode receber, pois não vê e não o conhece. Mas vocês o conhecem, pois ele habita com vocês agora, e depois estará em vocês. Não os deixarei órfãos, voltarei para vocês. Em breve o mundo não me verá mais, mas vocês me verão, porque eu vivo, vocês também viverão. No dia em que eu for ressuscitado, vocês saberão que eu estou em meu Pai e vocês em mim, e eu em vocês. Aqueles que aceitam os meus mandamentos e lhes obedecem são os que me amam, porque me amam e porque me amam serão amados por meu Pai. E eu também os amarei e revelarei a cada um deles. Judas, não Iscariote, disse: Por que o Senhor vai se revelar somente a nós e não ao mundo em geral? Jesus respondeu: Quem me ama faz o que eu ordeno. Meu Pai o amará e nós viremos para morar nele. Quem não me ama não me obedece. E lembre-se essas palavras. Essas palavras não são minhas. Elas vêm do Pai que me enviou. Eu digo essas coisas enquanto ainda estou com vocês, mas quando o Pai enviar o Corajador, o Espírito Santo, como meu representante, ele lhes ensinará todas as coisas e os fará lembrar de tudo que eu lhes tenho dito. Ó, interessante, né? Você pode até gravar aí, porque sempre as pessoas perguntam. Aqui está a resposta aqui das Escrituras Sagradas, né? Que o Espírito Santo faria eles lembrar de tudo. Será que ficou alguma coisa de fora? Né? A palavra todo é a palavra completa, né? E vai fazer lembrar de tudo. Versículo 27. Eu lhes deixo um presente, a minha plena paz. Essa paz que eu lhes dou é um presente que o mundo não pode dar. Portanto, não se aflinjam, nem tenham medo. Lembre-se do que eu lhes disse. Vou embora, mas voltarei para vocês. Se o amor por mim é real, vocês deveriam estar felizes porque eu vou para o Pai, que é maior que eu. E eu lhes disse essas coisas antes que aconteçam, para que quando acontecerem vocês creem em mim. Não tenho muito tempo, mas para falar com vocês. Eu não tenho muito tempo mais para falar com vocês. Ele não tem poder sobre mim, mas farei que o Pai requer de mim, para que o mundo saiba que eu amo o Pai. Levante-se e vamos embora. E assim acaba o capítulo 14, né? Capítulo 12, 13 e 14 foi a leitura do dia 129 que você acompanhou. João tem 21 capítulos, né? Estamos chegando aí já mais um pouco, vamos chegar no final do livro de João e vamos ler o Primeiro Testamento, né? A primeira aliança, o Antigo Testamento, no livro de 1 Samuel. Mas ainda tem alguns dias da leitura do Evangelho de João. Você tem gostado das leituras? As leituras têm abençoado? Você tem crido em seu Filho, né? Em Jesus, a revelação, né? O Pai se revelando através do Filho? Quer ver Deus? Veja Jesus. E é em nome dele que nós vamos orar agora. Feche os olhos e coloque todo o teu pensamento em Deus. Deus, em nome do teu Filho Jesus Cristo. Nós estamos aqui mais uma noite, mais um dia, mais uma oportunidade que o Senhor nos concede durante todo o dia da nossa vida, onde nós temos a oportunidade de abrir as suas sagradas escrituras, Pai, e lermos a tua palavra. Ajude a poder compreendê-la e que haja, Pai, clareza
e que ela esteja gravada em nossos corações e mentes, no poder do Teu Espírito Santo nos conduzindo a nossa vida, Pai, para que nós tenhamos exemplos a serem dados, para que a luz de Jesus reflita-se através de nós, nunca para nos glorificar, mas sim para que o Senhor seja glorificado, que as pessoas vejam o amor do Senhor e que as Tuas palavras sejam vivas e praticadas e faladas, pregadas àquele que ainda não tem esperança em Cristo Jesus. Pai, que o Senhor supra as necessidades nossas, de cada um. O Senhor conhece, o Senhor sabe das necessidades. Então nós pedimos humildemente para que o Senhor venha nos atender. Não nos deixe, Pai, cair na tentação, livre-nos do mal e que nós possamos estar sempre ligados ao Senhor. Te agradecemos por mais um dia de leitura e que o Senhor nos abençoe a continuarmos com o nosso plano de lermos a Bíblia de capa a capa. Em nome de Jesus, amém. Bom, mais um dia então da conclusão desses 3 capítulos. E você que esteve aqui, permaneceu comigo até o final da leitura de hoje e está aqui às vezes pela primeira vez e quer ler todos esses 129 dias, vai aparecer agora um card aqui na tela. E você clica e acessa toda a playlist. Quer assistir o dia anterior? Vai também aparecer um card, você assiste o anterior. Você ainda não se inscreveu no canal? Então você tem a oportunidade de clicar na minha foto redondinha no meio, no final da tela, no final do vídeo, no meio da tela, você clica, se inscreve e já ativa o sininho. Deixe seus comentários, né? Faça um joinha e esse vídeo vai ser propagado para mais pessoas que buscam esse tipo de conteúdo. Também na descrição desse vídeo você pode ser um assinante da leitura diária da Bíblia. Lá está tudo bem organizado, lá tem aulas bônus para você poder compreender melhor as Escrituras. E se você concluir 80%, vou te mandar um livro, alguns livros na tua casa de presente da minha autoria. Bom, fico por aqui então. Se Deus permitir, amanhã continuaremos a leitura do Evangelho de João, capítulo 15, a leitura 130, capítulo 15, 16 e 17. E assim vamos partindo para o final de mais um livro. Deus te abençoe e nos vemos amanhã, se assim Ele permitir.